Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui já no final de mais um dia e estou gravando esse vídeo para ter essa conversa, né, com vocês. Como que é conciliar a rotina para mim, de dona de casa, né, de uma mulher que trabalha na roça, que tem as atividades do campo, que é mãe, que trabalha fora. Então, assim, primeiro de tudo, não é uma coisa que é fácil. A gente dá o melhor que pode e dá o melhor de si, né? No caso aí, o meu melhor. Eu dou o meu melhor. Não significa que eu seja perfeita naquilo que eu estou fazendo. Não é isso. Mas é a minha perfeição, o meu melhor. Então, no que eu dou o meu melhor, eu consigo, né, conciliar essa rotina de uma forma que fique satisfatória para mim e que eu consiga passar o máximo que eu consigo para as outras pessoas, para minha família, para os meus colegas de trabalho, para minha equipe. Então, é assim que tem sido para mim. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso ter tantas coisas, né? Foi uma escolha que eu fiz, eu tenho sonhos. E assim, chegou um momento da minha vida, quando eu passei dos 30 anos de idade, que para mim parece aquela sensação esquisita de que a vida estava passando e que eu não tinha realizado nem um terço daquilo que eu almejava. Então foi aí que eu busquei dar esse passo a mais, a mudar um pouco mais padrão de vida que eu estava, da forma que eu estava assim vivendo. Então eu trabalhava, tinha um trabalho, né, fazia as minhas as minhas coisas de casa, mas não era aquela coisa que dava para levar assim aos meus sonhos. Eram coisas que dava para mim viver. E aí eu fui desse passo a mais e de lá para cá eu me superei um dia após o outro. Um dia após o outro para mim aprender a ter ali uma inteligência emocional para mim conseguir lidar com tudo sem sentir culpa. Então, quando eu encontrei a forma de me doar dentro do que fosse melhor para mim, né, dentro do que fosse o meu melhor, eu aprendi a não me cobrar. Então, se chega ao final do dia e eu não tiver dado conta das tarefas de casa, eu não me cobro porque não dei conta. É lógico, eu gostaria de ter dado conta, mas não dei, então paciência. Se tem algo lá na lavoura, na roça, no quintal, lá, algo para mim fazer que eu também não consegui fazer naquele dia, eu não fico com aquela cobrança para mim, né, que não deu, que não deu. Então eu tenho paciência e espero o momento certo e vou lá e faço. A única coisa que eu tento não negociar é a atenção para minhas filhas, né? O tempo passado com elas e o tempo passado com meu esposo. Porque esse tempo aí é um tempo que a gente não volta atrás, que não dá para voltar atrás, que não tem como você voltar no tempo e viver algo que ficou lá, né? Uma questão que eu falo que não é material, são fases que passam rápido. E aí, como fazer, né, para que tudo isso caiba no meu dia? Como que eu consigo, às vezes em um mesmo dia, levantar de manhã, cuidar do meu corpo, que eu tenho vivido isso nessa nova fase, né, de estar ali priorizando os cuidados com o meu corpo, para que amanhã ou depois eu não tenha consequências, né? Então é importante esse cuidado. Então eu tenho que conciliar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa, né? Cuidar das crianças, cuidar dos afazeres da roça. Às vezes, fora isso, ainda atender alguém da equipe ou sair para trabalhar fora. Então eu começo sempre por mim. Começo sempre por mim. Porque se a gente não se colocar em primeiro lugar, o restante não tem como dar certo. Tô falando para vocês aqui, mulheres, né, que me assistem, e homens também, porque às vezes eu vejo muito assim, homem às vezes é um pouco mais tranquilo, que homem não tem muito
muito essa questão de várias coisas, né, acumuladas. Isso é mais para a mulher. Mas eu sei que tem homem aí também que tem. Então, eu tô falando assim de uma forma geral. Se você não se prioriza, não tem como você priorizar mais nada na sua vida. Então, eu começo me priorizando. Levantei de manhã, tenho ali um tempo de cuidado meu. Daí eu cuido, né, dos afazeres da casa, cuido das crianças, né? Preparo ali lanche de escola, preparo para ir para a escola. Vou para a parte do meu esposo, que agora tem que preparar às vezes merenda para ele, né, ali lanche para levar, às vezes café para levar para a lavoura, né, ou seja qualquer outro trabalho que ele esteja fazendo. Eu tenho que preparar, então eu vou para essa parte. Aí depois eu volto ali para os afazeres da casa e em seguida já trabalho ali um pouco quando for equipe, eu já trabalho um pouco quando não é equipe, que é para sair fora. Eu entro primeiro, estudo um pouco. Se eu ver que a minha tarde estiver apertada e depois eu saio para trabalhar. Se eu for para a lavoura, eu já deixo tudo aquilo ali de lado e vou para a lavoura. E quando eu volto, quando eu retomo da lavoura, é que eu vou fazer as minhas coisas de casa. Eu já tenho ali a minha filha mais velha, né, que ainda é uma criança, mas que já me ajuda bastante. Ela lava ali louça, às vezes ela passa a vassoura na casa, limpa o móvel. Então ela já me ajuda bastante nesse quesito. Que eu estou ensinando, graças a Deus, né? A gente tem que ensinar para as nossas filhas as funções de uma dona de casa, porque senão depois cresce e não aprendeu nada. Aí não adianta reclamar, mas depois tiver crescido. Então a fase de aprendizado é essa. Então eu coloco desta forma, né? Sempre me priorizando. E sempre lembro de quando voltar ao final do dia, quando eu fazer todas as funções que eu tiver que fazer no dia, eu volte um pouquinho de tempo para mim novamente. Às vezes é para cuidar da unha, às vezes é para passar ali preparar um cabelo para hidratação no outro dia, às vezes é para hidratar a pele, ou às vezes é para fazer uma esfoliação, né? Algo que seja um cuidado meu, né? Ou que seja algo mais assim, mais íntimo, mas que seja meu. Então eu sempre volto no final do dia para esse momento e reservando um tempo ali para estar ali com o meu esposo, para a gente conversar como é que foi as coisas dos dias. Não é todo dia que dá, mas eu tenho sempre esse cuidado de ter ali um tempo com ele, né? De estar com ele ali um tempo para a gente dialogar, às vezes, coisas, planos para o outro dia, porque senão, se faltar esse diálogo entre o casal, aí a coisa também desanda. Então a gente conversa bastante, né? Sempre mais no final do dia ou pelo início. Durante o dia é correria total, né? Um tá num canto, outro tá no outro, um tá numa fazer, outro tá no outro, e fica mais difícil. Então, eu já falei aqui bastante com vocês, né, sobre como que é essa questão aqui, mas assim, o que eu faço basicamente nos meus dias é isso. Quando tem vezes que às vezes eu preciso sair para reuniões fora ou para alguma coisa, eu acabo deixando essas outras partes de lado. Adianto no dia anterior, às vezes ali comida, coloco na geladeira para que eles não fiquem sem alimentação. Né? Adianto ali às vezes algum café, alguma merenda e tudo, para que fique sempre o melhor possível. E para que eu não tenha que lidar amanhã ou depois com a culpa de ter deixado de fazer algo. Então, é por isso que eu me dou no sentido de estar ali no melhor. Não é porque eu quero ser boa em tudo que eu faço, não é por essa questão. É porque eu acho que o maior sentimento, o sentimento mais difícil de você lidar, é quando você tem que lidar com a culpa. Eu vivi isso uma fase da minha vida em que eu me sentia culpada por não conseguir, só que não era com os outros. Né? Eu sentia culpada de não conseguir lidar com as coisas que eu tinha que fazer comigo mesma, com a minha prioridade. Teve uma época mesmo que eu vivia isso em relação ao meu corpo, porque eu não conseguia me exercitar. Eu levantava, e por mais que às vezes eu levantasse sempre mais cedo, eu não levantava e eu não me priorizava. Então, eu levantava, eu não me priorizava. E aí o que que acontecia? Passava o dia, chegava no final do dia, eu estava exausta, né? Tinha feito muitas coisas e eu não conseguia fazer o que eu tinha proposto a fazer em relação ao cuidado com o meu corpo. Não conseguia exercitar, não conseguia fazer uma caminhada, não conseguia fazer nada. Aí o que que acontecia? Vinha o sentimento de culpa. Vinha o sentimento de culpa
E aí era onde eu sentia mal. Eu sentia mal comigo mesmo. Então, por que que eu faço desta forma hoje? Para mim não ter que viver esse sentimento de novo. E tá tudo bem, para mim dar certo, se encaixa no meu dia, né? Se encaixa dentro do que é possível para mim. E se tem algum dia que não é, eu também não cobro. Então é assim. Estou compartilhando aqui com vocês aqui nesse papo aqui, só mesmo assim para vocês saber como que é, saber um pouco mais como que funciona a minha rotina, porque eu ouço muitas pessoas falarem para mim, às vezes no presencial, assim, sabe? As pessoas que conhecem e que convivem comigo falam, como que você dá conta? Ah, como que você consegue? Então é assim, tem que ter muita disciplina, muita força de vontade, né? Muito amor próprio. E acima de tudo, você tem que ter inteligência, muita inteligência emocional, né? A inteligência que eu tô falando de cabeça, a inteligência emocional para você se desenvolver. É desta forma para mim, né? E se tem alguém aí que me acompanha, que às vezes tem vontade de fazer, não sabe como se organizar, pensa, né? Planeja. Não começa nada sem planejar e sem pensar, sem programar. Porque assim, quando você faz de uma forma atropelada, não tem como dar certo. E quando você não se priorizar, não ser a prioridade, não ser você não se amar em primeiro e não se cuidar em primeiro, o resto tudo fica escuro, né? Tudo fica difícil e tudo fica pesado. Então é isso que eu queria deixar para vocês aqui registrado, né? Que precisar de assim de alguma dica, de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Então é isso. No vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço e até o próximo.